Olá, saudações, shalom, salam. Vamos falar então de cultura judaica e cultura islâmica. E cultura cristã, claro que nós estamos na Idade Média. O físico do Noam Gordon. O físico pode ser também um médico, né? Porque na Idade Média os físicos eram considerados, aliás, é o nome dado aos médicos, né? E depois a gente vai ver aqui que o médico é uma coisa rara na Idade Média, mais cristã. Nós vamos acompanhar a história aqui do Robert Cole, né? Robert J. Cole, né? J. Cole, ele vai aprender, vai ser um aprendiz de barbeiro cirurgião. O que é barbeiro cirurgião? Ele vai, né? Depois da morte da família, né? Assim, a pai, a mãe morre, né? De doença lá. Ele descobre que tem um dom. Ele encosta na pessoa, ele percebe que a pessoa vai morrer, né? Então, uma coisa assim. E aí a família vai ficar órfã, né? Porque vários irmãos vão ser espalhados por outras famílias lá. O pai era carpinteiro, então mostra a importância das corporações de carpinteiro, né? Que deu origem à maçonaria depois. A gente viu lá em Pilares da Terra, do Ken Follett, que é um livro tá, para releitura. Tem uns 20 anos que eu li esse livro. Conta muito da Idade Média, que a gente também já viu no Nome da Rosa, do Humberto Eco, né? Então é esse ambiente aí. Estamos aqui no século XI. Então a importância das corporações, a importância da igreja, né? E que aqui ainda não aconteceu a cisma do Ocidente e Oriente. Né? Então nós estamos aqui antes de 1054, né? E na Inglaterra antes da invasão dos normandos, que vai ser em 1066, né? Antes do conquistador lá, né? Guilherme Conquistador. Então aqui é uma Inglaterra que está sob o domínio dos dinamarqueses, o rei Canuto, né? Que está ali subjugando os anglo-saxões. Né? Lembrar que a Inglaterra tinha os bretões, que foram dominados pelos romanos, depois vieram os anglo-saxões, depois vieram os normandos, não é isso? Então tem a salada cultural ali impressionante. E, e antes das cruzadas também, né? Então a gente já tem visto sobre as cruzadas. Então, assim, a Idade Média é isso, né? Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente acha que não aconteceu nada na Idade Média, né? Mas foram 1000 anos de muita coisa acontecendo. Muito bem, então, essa época aí, antes das cruzadas, né? A gente vai, inclusive antes do cisma da igreja, né? Que aí teve a igreja ortodoxa e tal. E aí esse menino vai sobreviver, né? E vai ser o aprendiz de um médico, não, de um barbeiro cirurgião. O cara, ele é um barbeiro, ele faz acrobacias, malabarismos e cura as pessoas também. Tem lá uns elixis, né? Elixis para manter a saúde. E aí vai interessante a descrição, né? A descrição de época, né? A reconstrução de época, que ele fez lá no Último Judeu, né? Que escreveu depois. Só que tem muita coisa, né? Que eu estava lendo ali o Último Judeu e, gente, tem que ler o físico porque ele está repetindo muitas fórmulas, né? Você vê que isso é um estilo do autoral, né? A forma como ele aborda, né? Assim, os aprendizes, né? E lembrar que o Último Judeu, que a gente leu primeiro, foi escrito depois e a história acontece depois também, né? Ou seja, acontece ali na época da Inquisição Espanhola, antes das descobertas da América, né? Então. Muito bem, então ele vai, esse Barber, né? Henry Barber é, inclusive fizeram um filme desse livro aqui, mas é muito diferente, né? Eu vi o filme assim, é muito diferente, né? Lá eles resumiram bastante a história, né? Assim, muito resumido. O livro é muito mais denso, tem muito mais personagem, muito mais coisa, né? Por exemplo, a parte da viagem é muito diferente, então tem essas coisas assim, interessantes reparar isso aqui. E ele fica, né, o Hobbit, ele fica o tempo todo tentando encontrar os irmãos, né? Então, vários trechos do livro aqui, ele viajando pela Inglaterra, vai para o norte, vai para o sul. Então você pode pegar o mapa da Inglaterra aí, né, Grã-Bretanha, e vai seguindo, né, essas viagens, passa por Londres, né? Então vai mostrando o interior da Inglaterra, a pobreza, né, o domínio da igreja, etc. Então é interessante isso aí. E aí depois, na parte 2 ele vai fazer a viagem. Né? A parte 2 é que vai ser a viagem porque ele quer conhecer o Avicena. Ele quer aprender medicina. Né? Ele não encontra ninguém para ensinar ele medicina. Né? Ele não encontra ninguém que é disposto. Né? Inclusive os médicos judeus que aparecem aqui na história, os médicos judeus não aceitam aprendizes cristãos. Né? Então tem essa questão. Ele não é aceito pelos judeus. Então ele fala, vou fingir que sou judeu, vou atravessar lá para o Oriente Médio. Lembrar que nessa época o Oriente Médio, né? Depois da Turquia para lá, Constantinopla para lá, é o domínio islâmico, então eles aceitavam os judeus, né? Não aceitavam os cristãos. Então os cristãos iam até Constantinopla, não é isso? Constantinopla que vai cair na mão dos otomanos lá no século XV, né? Aí vai acabar a Idade Média, lembrar disso aí. Muito bem, então ele vai com a desculpa, né? Nessa viagem, vai nessa desculpa que ele vai comprar remédios lá nas Arábias, né? Na Pérsia, e aí ele tem que aprender o idioma, etc. Mas antes disso, aí vai acontecer as aventuras e desventuras, né, na estrada, os bandidos, ele vai aprender a usar arma, vai aprender a usar
aprender as técnicas, por exemplo, de amputação de membro, né? Então, ele vai aprender a ser um cirurgião, podemos dizer assim, bem a grosso modo, né? Um açougueiro, né? Um açougueiro porque ele precisa tratar as pessoas, não tinha nenhum tipo de anestesia, né? Só mordia um pedaço de madeira ali, tinha a perna amputada, etc. Então, era um trabalho muito complicado, ele percebeu que ele queria ser realmente o médico, né? Depois que ele viu que a família dele foi, né? Pai e mãe morreram por causa de doença, etc. Então, toda uma parte do livro é esse comportamento, essa narrativa dessas idas e voltas na Inglaterra, com esse barbeiro. E ele vai se afeiçoar ao barbeiro como se fosse um pai, né? Porque ele não teve esse contato com o pai morreu, né? O pai era um carpinteiro, né? Então vai ter toda essa relação pai-filho com esse barbeiro que vai ensinar para ele tudo, né? A manejar a arma, né? A conversar, a entrar em sociedade, vão dividir parte dos lucros, né? E aí o barbeiro vai morrer porque é um beberrão, né? Bebiam todas. O menino já sabia que o barbeiro, né? Ele sabe que as pessoas vão morrer, né? Ele tem esse dom. E aí o barbeiro, né, assim, peça um ataque lá e morre. E aí ele vai ficar sozinho, e aí vai ser a oportunidade de ele fazer a viagem, né? Que é a parte 2. Então a parte 2 da viagem, que lá no filme ele pega um navio e chega no Egito, né, assim, do nada, meses de viagem, né, não acontece nada. Então, mas no livro não. No livro você tem toda a sequência da viagem, que é a parte interessantíssima aqui. Então depois das viagens na Inglaterra, né, seja, idas e voltas, porque ele mais de 7 anos, né? Eu contei que ele foi dado como aprendiz aos 11 anos e está com quase 18. Né? Então, praticamente 7 anos de perambulações na Inglaterra. Agora vão começar as perambulações até a Pérsia, né? A Pérsia, né? Que é o Irã hoje. Então, ele vai passar pela França, né? Vai passar ali pela região do Danúbio, vai passar para a Alemanha, Boêmia, né? República Tcheca hoje em dia. Vai passar pela Hungria, Romênia, a região do Balcãs, Bulgária, Constantinopla, Anatólia, que hoje é a Turquia, e vai chegar até a Pérsia. Né? Então essa é uma longa peregrinação, e é isso, falar em peregrinação, vários peregrinos ao longo da estrada. Né? Lembrar que aqui antes das cruzadas, os peregrinos tinham que ir com caravanas, né, de outros fiéis, ou com guarda de cavaleiros, né, porque tinha salteadores, bandidos, né, ao longo das estradas, são vários países, tinham que conhecer uma língua, principalmente, se possível, o latim, né, que é uma língua medieval ali, né, da igreja, para conseguir apoio nas pousadas, né, cristãs ao longo do caminho. E os judeus tinham suas próprias caravanas ou andavam separados nessas caravanas. Os judeus têm a sua própria cultura. Né? Interessante a pesquisa que ele faz aqui é de mostrar como é que era a cultura medieval cristã. Né? Inclusive eu tive um vídeo anterior, na Voz Falhando, em que eu abordo essa questão histórica. Né? Tem um vídeo anterior sobre isso aí. Uma questão histórica, um texto histórico, história do cristianismo. Então ele vai fazer uma reconstrução de época do cristianismo. Depois a questão dos judeus, né, porque o Hobby aqui, ele não conhece nada da cultura judaica, né, ele não sabe o que é circuncisão, os nomes ele não entende, a forma de oração ele não entende. E aí você vai adentrando nisso, por quê? Porque ele vai se passar por judeu para tentar chegar lá na Pérsia, né, porque já cristãos não são aceitos, né. E mostra como é que as caravanas de comerciantes, tanto dos islâmicos como dos judeus, né, entram em cooperação ali, né, eles trabalham em certa cooperação, mas os cristãos são mantidos, né, e outra coisa, os cristãos não gostam do contato com os judeus, né, eles são tolerados porque eles trazem especiarias, trazem lã, né, trazem lã e tal. Muito bem, então esses judeus que aparecem na história são comerciantes, mas eles são estudados, né? Eles são letrados. E a maioria das pessoas que não são letradas, né? Então é interessante isso. Eles fazem trabalhos manuais, né? Cuidam das carroças e tal. Só que à noite, nos horários de oração, por exemplo, eles estão sempre lendo, né? Sempre estão lendo, não mostra. Ele até assusta, os judeus têm livros, né? Os judeus estão carregando livros. Na Idade Média, então, quem carregava livro? Obviamente, os cristãos lá, os padres, né? Os judeus, e aí ele vai conhecer lá na Pérsia toda a cultura islâmica, né? Um grandes médicos da época é o Avicena, o Ibicina, né? Que vai aparecer no livro, igual aparece no filme, vai aparecer, né? Mostrando a superioridade científica árabe em relação, né, à Idade Média. Então ele mostra aqui, né, que as pessoas morriam de doenças que hoje em dia são ridículas, né? Porque elas não tinham nenhum conhecimento de bactérias, de vírus. Hoje em dia as pessoas morrem, né, por causa de doença aí. Não tinha vacina na Idade Média, né, então imagina. Então aí eles mostram para ele um exemplar do Corão, né, a recitação. Agora eu não entendi aqui se é uma tradução para o persa, porque ele está aprendendo o que é o parsi, né, ele está aprendendo persa
Mas o Alcorão é escrito em árabe, né? Então não entendi se tem o Alcorão traduzido para o persa, né? Não entendi aqui. Porque eu sei que no Irã eles falam persa, mas a leitura litúrgica é em árabe, né? Então, países muçulmanos em que eles falam a língua do local e falam árabe por causa da liturgia, né? O Alcorão é lido em árabe, etc, né? Então eu não entendi essa parte aqui, se tem uma tradução para o persa ou se foi né, um deslize. Mas no mais é uma erudição fantástica aqui do Noah Gordon, né? Então ele vai mostrar então ele foi na viagem justamente porque os judeus não aceitam aprendizes cristãos, né? Na viagem aqui ele vai ter uma amizade, ele vai fazer um intérprete, né? Um alsaciano um francês chamado Louis Charbonneau. Só que ele vai até a região da Boêmia, né? Que ele não fala o tcheco, né? Não fala, então ele vai acompanhando ali na França até a Alemanha, fala alemão, não gosta de falar alemão, mas fala alemão. Então é um personagem interessante aqui, o cara é rápido nas facas, né? Eles são atacados por bandido, o cara, né? Então eu marquei aqui como um personagem interessante, só que obviamente o personagem mais interessante é o próprio Robbie e lá na primeira parte o Barber, né? O Henry Barber, que é esse. Muito bem, então ele vai continuando então, da Boêmia, ele vai passando pela países magiares, que hoje é a Hungria, né? Os Balcãs, até chegar à Trácia e aí atravessar para Constantinopla, que é essa cidade que nós estamos vendo na literatura turca, né? Do Orhan Pamuk, que é aquela cidade que fica nos dois continentes. Então ele tem que atravessar ali, né? Os mercadores atravessam ali e vão chegar até ao Império, né? Ao Império Cristão do Oriente, né? E aí, depois da Anatólia para lá, aí começa os otomanos ali na região. Nem lembro aqui se o nome otomano já era usado, né? Mas aí, quem que dominou a Anatólia e chegou até a região da Europa foram justamente os turcos otomanos, né? Mas já existia ali na Pérsia, no Iraque, né? Inclusive Bagdá, várias vezes Bagdá é citado como um centro de conhecimento, né? Uma das maiores cidades da época, né? Não era Paris, não era Londres, não era Roma. As maiores cidades daquela época era justamente Bagdá, que só foi destruída no século XIII, né? 1200 e pouco, pelas hordas mongóis, né? Então ele vai ter essa cooperação com esse Louis Chaborneau, né? Até chegar à Boêmia. Lá ele vai seguir sozinho até a Hungria, né? Passa um aperto lá, mas chega até a Hungria e consegue uma caravana até Constantinopla, né? Que é uma das maiores cidades daquela região. Isso. E aí eu ressalto então a diferença para o filme. O filme, ele pega um navio lá em Londres e sai, né? Passa ali pela Espanha, né? Esqueci ali que bem chama Gibraltar, passa pela Espanha, Malta e chega até o Egito, né? Mas não é que acontece assim. Na caravana, aí vai ter outro personagem interessante, que é o Meir Ben Asher, né? Meir Ben Asher é um judeu, é família judaica, né? São comerciantes, estão levando valores, né? E aí ele vai aprender, então, vai contratar um dos filhos, né, do Meir, um dos meninos, para poder, o menino fala francês, fala alemão, fala árabe, né? Então ele vai chamar esse menino para ser o intérprete né, na caravana para conversar com as outras pessoas, conversar nos países, né? Então ele faz amizade com os dois escoceses, né? E aí é interessante que ele é chamado de Sassenar, né? Sassenar é o Outlander, né? O forasteiro. Né? Eu lembrei daquela série, né? Baseada lá no livro, esqueci o nome do autor agora, em que ela conta a história de uns ingleses que viajam no tempo e saem lá na Escócia, né? Na época daquelas guerras que tinham lá entre os escoceses e acho que século XVIII, entre os ingleses e os escoceses, né? A série chama Outlander, que é uma tradução de Sassenar, né? Sassenar é o forasteiro. Então ele é chamado de forasteiro porque ele é um inglês fazendo amizade com escoceses lá na Hungria fora, né? Hungria, Bulgária, né? Até chegar a Constantinopla, né? Então ele vai contratar esse intérprete, porque né, os ingleses também não sabem nenhuma outra língua, enquanto que os judeus, como eles ficam ali passando entre as nações, né? São um povo sem nação. Os judeus só tiveram nação agora no século XX. Então ele vai aprendendo a língua farsi, né? Que é o parsi, a língua persa, e ao mesmo tempo em que vai conhecendo, né, essa cultura judaica. Ele tem que se passar por judeu, né? Ele tem que se passar por judeu lá nessas comunidades até chegar em Constantinopla, né? Então quando ele chegar em Constantinopla, nós vamos ver então o que vai acontecer. Ele vai conseguir chegar até a Pérsia? Possivelmente sim, porque ele vai conhecer o Avicena, que é esse médico, né? Que ele vai aprender a ser médico lá na Idade Média, né?
Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer, que ainda mais 2 vídeos para entender a história, o que acontecerá lá na Pérsia, né? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.